Oi gente, tudo bem? Vamos então para mais uma pílula e o assunto de hoje eu resolvi chamá-lo de os 7 pecados do registro empresarial. Ou seja, quais são aqueles 7 principais erros que eu vejo nos processos que são levados a registro na junta comercial. E hoje eu fiz uma listinha. Hoje eu vou colar um pouquinho aqui para não esquecer nenhum dos 7 erros, né, que são analisados aqui por nós na junta comercial. Olha, o primeiro erro são as folhas fora de ordem. Como assim? Olha, é tão simples colocar o processo em ordem. Você primeiro digitaliza a capa, depois o documento principal e os outros documentos que você entender pertinente de juntar ali naquele processo. E sabe o que acontece também? Por exemplo, você está juntando uma alteração contratual. Aí tem a página 1, 2, 3 e 4. Aí você coloca a 4 na frente da 1, a 2 na frente da 1, ou seja, você embaralha aquilo tudo e aí apresenta o documento fora de ordem. E aí a gente tem que colocar o processo em exigência, porque antigamente você trazia o processo físico para a junta, a gente organizava o processo porque a gente digitalizava. Agora, como é o usuário que faz isso, assim, não tem como. Então, a gente tem que devolver o processo para que coloque as folhas em ordem, para que apresente o processo nessa ordem. Qual é a ordem? Capa, ato principal e outros documentos que você quiser, tá? Perceba que é uma ordem muito simples, né? Mas isso a gente coloca muito em exigência. A segunda é falta das assinaturas e das rubricas. Olha, gente, como é que eu sei que aqueles sócios, ou que aquele titular daquela ERI, ou que aquele empresário individual está concordando com aquele ato? Por meio da sua assinatura. Não tem como eu arquivar, eu deferir um processo que não tem assinatura. E isso acontece demais. E outra coisa que acontece muito é a falta da rubrica, né? Ali nas outras folhas, porque no último ato, né, na última folha do documento, você tem ali o fecho e aí você coloca a assinatura dos sócios. Só que você não pode esquecer de pedir para os sócios rubricarem as outras folhas daquela alteração, daquela constituição, porque é assim que eu sei que eles concordam com todas aquelas folhas ali que estão sendo apresentadas. Então, necessariamente, tem que ter a rubrica ali, não tem como, né? Então, isso a gente coloca demais em exigência, porque ou esquece de assinar ou esquece de rubricar, tá? A terceira situação. Quando a gente está falando de constituição, ou, por exemplo, uma alteração contratual que está ingressando um sócio, ou quando a gente está falando de um administrador que está ingressando naquela sociedade, se eles não assinarem digitalmente, ou seja, se eles não tiverem aquele token, né, ele precisa assinar normalmente o documento e também precisa ser juntado o documento de RG dele. Pode ser carteira de trabalho, carteira de motorista, o próprio RG, ou seja, qualquer documento, né, com foto. E aí, o que acontece? Esquecem de juntar esse documento. Então perceba, das duas uma. Se ele assinar digitalmente, eu preciso trazer essa cópia? Não. Mas e se ele assinar a caneta? Aí eu necessariamente terei que trazer essa cópia. Então não se esqueça disso, né? A cópia do RG, inclusive agora está mais simples, pode ser uma cópia simples, né? Sem estar autenticado, então facilitou demais, mas tem que juntar, né? Quarta exigência, falta da declaração de autenticidade. Olha, gente, isso eu já venho batendo há muito tempo, né? Já venho falando há muito tempo. Se você, né, colocou os sócios para assinarem a caneta, porque ele não tem um certificado digital, você vai ter que juntar o quê? A declaração de autenticidade. Tem que juntar a declaração.
E, gente, tem modelo lá na Instrução Normativa 81. É só seguir o modelo. E aí eu já vi declaração de autenticidade feita pelo sócio. Gente, declaração de autenticidade só pode ser feita pelo contador e pelo advogado. Só, não tem outras pessoas que estão autorizadas por lei para emitirem essa declaração de autenticidade. E você tem que lembrar o quê? De discriminar a alteração, tantas folhas, cópia do RG, tantas folhas. E aí você vai discriminando o documento que você está autenticando, né? Você está declarando a autenticidade, e a quantidade de páginas desse documento. Isso a gente coloca em exigência, sim, demais também. Então, assim, fiquem atentos. A quinta está relacionada com essa quarta. Ó, falta da cópia, né, do CRC ou da OAB. Porque, como eu falei, essa declaração só pode ser feita por advogado ou contador. Então, se só pode ser feita por eles têm que provar que eles têm essa qualificação. Como é que prova? Juntando a cópia do CRC ou da OAB. E aí o que as pessoas fazem? Juntam a declaração, mas esquecem da cópia do documento. Ou juntam o documento e não apresenta a declaração. Então é um problema. Tem que juntar os dois, gente. São os dois que têm que vir juntos. Não é uma coisa ou outra. São os dois. Sexta. Isso aqui acontece demais. É o seguinte, você tem uma sócia ali naquela sociedade, ou ela é titular de uma EIRELI, ela casa, resolve trocar o nome, né? E assim, uma besteira isso, né? Porque muitas das vezes pode acontecer o divórcio, pode acontecer a separação, e aí ela quer voltar com o nome de solteira. Então, o que acontece muito? Tem o nome da sócia ali, registrado no último ato, como vamos dizer, Maria da Silva Gomes. Maria da Silva Gomes. Ela tem esse nome. Aí ela casou, ela colocou Maria da Silva Gomes Pereira. Aí vocês vão trazer o documento para arquivar e já coloca com o nome novo, né? Já é crescido do Pereira. E aí vocês têm que deixar claro o seguinte, vocês têm que trazer uma cláusula informando que o nome dela era tal, diante do casamento, alterou-se para tal, né? Que era Maria da Silva Gomes, agora ficou Maria da Silva Gomes Pereira. Tem que ter uma lógica, porque a pessoa não dá para simplesmente modificar o nome dela assim de repente. O registro, ele é contínuo. É como se você estivesse contando uma historinha. Eu tenho que entender essa historinha, né? E a mesma coisa, essa sócia agora se separa, né? E aí altera o nome de novo. Aí você tem que falar assim, ó, o nome dela era tal, Maria da Silva Gomes Pereira, agora passando a se chamar Maria da Silva Gomes em razão do divórcio. Pronto, tá resolvido o problema. Não dá para simplesmente colocar o nome novo como se nada tivesse acontecido, entendeu? Você tem que explicar essa historinha. E é simples. Numa frase você resolve isso. E a sétima e última, né? O sétimo e último pecado capital que é cometido, né? A gente tem a situação do nome empresarial adotado pelo empresário individual. O que acontece? Olha só, isso é um problema também. Gente, o empresário individual, ele só pode adotar firma. O que quer dizer isso? Que é o nome de batismo dele. É o nome de batismo dele. Como assim? Por exemplo, Paola Domingos Jacó, esse é meu nome de batismo. Eu vou ser empresário individual, como é que pode ser meu nome? Paola Domingos Jacó, PD Jacó, pode ser PD Jacó, aí eu coloco a atividade que eu vou desenvolver, por exemplo, comércio de livro, alguma coisa, posso acrescentar. Mas não dá para colocar, e isso eu vejo muito, tá? Você pode falar, nossa, mas eu vejo muito. Sabe o que a pessoa coloca? Coloca o nome e acrescenta LTDA. E acrescenta EIRELI. Assim, gente, não pode. Assim, isso está errado demais. Então perceba, o empresário individual só pode adotar firma por força do artigo 1156. Artigo 1156 do Código Civil e também da própria Instrução Normativa 81.
Agora, né, a gente tem a medida provisória que ainda está vigorando, mas ela está para expirar ou para ser convertida em lei, não sei ao certo o que vai acontecer, que por enquanto está autorizado também utilizar como nome o número do CNPJ. Mas isso é uma coisa que ainda não está muito certa. Mas pode, porque a medida provisória já está valendo. Agora, ela permanecerá valendo ao ser convertida em lei? Não sei. Aí, depois, quando chegar ao fim essa situação, eu gravo um vídeo aqui e te explico tudo o que aconteceu. Tá bom? Bem, eram essas as considerações que eu queria fazer. Eu espero ter te ajudado. Qualquer coisa, comente, compartilhe o conteúdo e nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Até lá. Tchau. Um abraço.